malta, bem-vindos ao terceiro episódio das Conversas da Né. Quero saber quem é que por aí já estava ansioso a perguntar-se quando é que raia que eu ia lançar o terceiro episódio. Eu sei, malta, demorou um bocadinho mais do que o esperado, mas não estava a fluir, eu não estava a conseguir e também decidi aproveitar um bocadinho as minhas folgas e então foi isso mesmo. Mas pasmem-se e respeitem a minha insónia, porque são 2h30 da manhã e eu estou a gravar este episódio para vocês. Só por isso eu já mereço que vocês me ouçam até ao final, ok, malta? Então, vamos a isso, malta. Lá no Instagram eu tinha colocado uma caixinha de sugestões nos stories para que me dessem sugestões de temas que vocês também quisessem que eu falasse, porque eu, como já disse, eu quero que este projeto não seja só meu, seja vosso também, que eu possa fazer parte de uns minutinhos do vosso dia e por isso eu quero falar de coisas que vocês achem interessantes. Então, uma das sugestões que me deram foi falar sobre o caso da Mariana Ferrer. Para quem não sabe, a Mariana Ferrer é uma influencer brasileira. Ela foi violada há 1 ano e meio, 2 anos atrás, por aí. E o caso dela voltou a ser muito falado e correu a internet. E acho que houve várias pessoas que partilharam isso, pelo menos eu vi, porque há várias pessoas a partilharem isso através dos stories no Instagram. E o caso dela voltou a ser falado exatamente porque o vídeo do julgamento do seu violador foi lançado na internet. Isto fez com que, lá está, quem não conhecia o caso passou a conhecer. Eu penso que isto não era assim tão conhecido fora do Brasil, porque no Brasil foi muito falado, uma vez que a própria Mariana lançou diversas publicações nas suas redes sociais, onde ela marcava imensas figuras públicas, e ela lançou várias fotografias, vários textos nas suas redes a falar sobre o caso e sobre o correr do caso, o processo, por assim dizer. Eu penso que ela tenha feito isto de forma a procurar ajuda, já que o caso dela, como tantos outros do género, não tiveram a merecida atenção por parte da justiça, e a forma como o caso foi avaliado e foi julgado não era, obviamente, não teve, obviamente, o desfecho que ela queria e que qualquer vítima quereria ter, não é? Então eu penso que ela fez isto de forma a pedir ajuda e de forma a que se notasse e de forma a talvez a fazer alguma pressão sobre a justiça. Uma vez que sempre que alguma mulher denuncia algum caso deste género, de violação ou de violência física, geralmente a mulher é muito culpabilizada e é muito descredibilizada quando faz queixa de um homem nestes casos. Então eu acho que a intenção dela foi mesmo expor aquilo que se estava a passar, a falta de atenção, a falta de... Vou dizer que seja a falta de noção a julgar este caso, não é? Mas já vamos falar sobre isso mais à frente. Então, no vídeo que caiu na internet, aquilo aparece o julgamento a ser feito por videoconferência, né? Devido à pandemia. E ela aparece no vídeo, penso que seja com alguém do Ministério, com o advogado de defesa dela, com o advogado de defesa do suspeito de violação e com o juiz. Nesse vídeo, ela era a única mulher. Quer dizer, assim, eu também não vi o vídeo todo, eu vou-vos confessar, eu vi a parte em que ela aparecia, porque são 3 horas de vídeo, e aquilo que eu vi chegou-me perfeitamente para eu me sentir mal, para eu me revoltar e para perceber que efetivamente estas situações são mais recorrentes. Não era que eu já não soubesse, mas efetivamente este tipo de situações são demasiado recorrentes nos dias de hoje, e ver que ela estava rodeada de homens que não sabem, nem tão pouco conseguem imaginar o que é estar na pele de uma mulher, nem que seja por 1 minuto, não conseguem imaginar o que é que se pode sofrer ao estar neste mundo sendo mulheres,
seja no Brasil, seja em que país for, e ver que ela se estava a tentar defender e que era em vão, que eles não a queriam ouvir e de certa forma eles compactuaram com a verdade, digamos assim, de um violador, ou seja, eles compactuaram muito com a versão dele. Foi horrível, malta. Aquele bocadinho de vídeo que eu vi foi horrível. Ela foi acusada de tudo, de estar a mentir, de ser fingida, do choro dela ser fingido, para poder ter pena deles, para que eles pudessem ter pena dela, aliás. Foi acusada de ter provocado a situação. O advogado de defesa do violador disse que ela tinha culpa da situação porque ela tinha fotos nas redes sociais que, segundo ele, eram impróprias, porque estava em lingerie ou em biquíni, whatever, estava com roupas reduzidas, e segundo ele isso seria colocar-se a jeito, sendo assim culpada. Malta, nenhuma vítima de violação é culpada. Ninguém se põe a jeito para ser violado. Pelo amor de Deus. Uma mulher não veste roupas curtas e decotadas, nem posta fotos nas suas redes sociais de biquíni ou lingerie para ser violada. Isto é só descabido. Agora pensem. Quantas mais Marianas temos por este mundo fora? Quantas mulheres têm de sofrer mais até que este tipo de situações sejam investigadas em condições? Eu vou-vos fazer um resumo daquilo que daquilo que foi falado no vídeo, para além destas acusações dela, porque ela é completamente arrasada, completamente humilhada pelo advogado de defesa do violador. Completamente. Vocês não estão a perceber a situação. É realmente muito mau. Muito mesmo. E era impossível para mim assistir ao vídeo todo. Não só pela duração do vídeo, 3 horas, e seria horrível estar ali 3 horas a assistir àquilo, mas pelo facto de, como mulher, eu senti-me mal. Porque eu acho que aquilo não é só uma Mariana a ser maltratada. É a forma como se tratam todas as mulheres no mundo. Quer dizer, todas as mulheres que passam por situações destas e que não têm a devida justiça em casos destes e outros do género. Ela foi acusada de mentir pelo facto de que durante a situação ela alegava que estava sob o efeito de substâncias e, segundo os exames que foram feitos, ela não estava nem sob o efeito de drogas, nem sob o efeito de álcool. E, segundo a justiça, dado que ela não estava sob o efeito de nada, ela estaria em perfeitas condições de ter oferecido resistência ao violador. Desde quando é que isto faz sentido? Não faz, malta. Não faz. Lá porque uma mulher não está sob efeito de drogas, nem está alcoolizada, não significa que esteja capacitada para fazer frente a um homem que a quer violar. E quer dizer, isto não faz sentido. E ela foi extremamente acusada de ter mentido nisto, porque efetivamente nos exames que lhe foram feitos, e acho que até os exames foram publicados, efetivamente não aparecia registro de nenhuma substância que ela tivesse ingerido, e segundo as filmagens que apareciam do sítio onde ela estava, que aquilo era um beach club, ela estava em perfeitas condições e caminhava em perfeitas condições, ainda que ela diga que não se lembra de nada do que aconteceu, nem durante, nem depois da violação ter ocorrido. A única coisa que foi confirmada em termos de exames foi o exame de ADN, que confirmava que efetivamente ela teria mantido relações, pelo menos tinha tido algum tipo de relação com o violador. E no vídeo, segundo eu li, porque essa parte eu já não vi, ele tanto negava, tanto dizia que não tinha tido nada com ela, como de repente dizia que já não se lembrava de tudo ou que não se lembrava de nada. Enfim, ele contradizia-se muito e ainda assim levou a dele avante. O que aconteceu foi que, por falta de provas,
ele foi então libertado. Não, aliás, ele nunca chegou a ser preso, mas não acabou por ser ilibado porque não tinham provas contra ele, e o facto de haver ADN não comprovava a história de uma violação, comprovava apenas que eles teriam mantido relações. O que é que eu vos posso dizer mais sobre isto? Não é? No ato em si, como é que eu hei de explicar isto? Para nós mulheres, e eu penso que felizmente para muitos homens, eu acho que é muito revoltante ver este tipo de situações acontecer. É esta, Mariana, ou tantas outras por este mundo fora. É pela falta de ajuda que tantas mulheres não denunciam casos, porque por algum motivo a mulher é sempre culpabilizada. Imaginem, o marido bateu-lhe. De certeza que fez algo para merecer. Foi violada. Claro, pôs-se a jeito, veste roupas curtas, posta fotos em biquíni, posta fotos em lingerie, pôs-se a jeito. Malta, quando é que isto acaba? Costuma-se dizer que as mulheres que são vítimas de violação ou maus-tratos sofrem 2 vezes. Elas sofrem no ato em si e sofrem durante o processo de defesa. E é verdade. Porque, em vez de serem ajudadas, elas passam por toda uma humilhação, desde a denúncia até provarem que dizem a verdade. Os homens não fazem a mínima ideia do que é ser mulher nesta sociedade. Não fazem ideia da luta diária que uma mulher passa em busca de aprovação, em busca de empoderamento, para mostrar que somos tão capazes como os homens e que não devemos ser objetificadas e sexualizadas apenas porque nascemos mulheres. Não me interessa se eu uso uma burca ou se eu uso roupas curtas. Não me interessa se eu coloco fotos na internet com mais ou menos roupa. Isso não dita quem eu sou, nem dá consentimento para nada a quem quer que seja. Um não vai ser sempre um não, malta. E chateia-me que para muita gente um não representa um sim. Para muitos homens um não representa um sim. Está com o corpo à mostra, pronto. Já vai ter que... Não é assim. Nada é desculpa para apontar o dedo e para julgares, ou para poder violar ou maltratar física e psicologicamente ninguém. E não me venham dizer, e tal, ela não denuncia porque não queres. Garantidamente não denuncia por medo, por vergonha, porque sabe que não vão acreditar nela e por tantas outras razões que só sabe quem passa por isso ou já passou. A história da Mariana é só, como é que eu vou dizer, um lembrete de que vivemos numa sociedade que continua a não ver a mulher no mesmo patamar do homem e que continua a vê-la como inferior. Existe um termo que define isto, que é, eu vou ver se consigo dizer a definição disto certa, porque não tenho isto escrito à minha frente, que é misoginia, e isto é definido como ódio, preconceito ou desprezo contra mulheres unidas. Isto significa exatamente que, aquilo que eu tinha acabado de dizer, que se continua a ver a mulher como um ser inferior, como um ser muito menos capaz do que o homem. E este tipo de histórias, como a da Mariana, não vai deixar de acontecer até que as mulheres sejam vistas de outra forma. Mas aqui é ao colagem não acontece isto. Acontece, malta, acontece. É só abrir a pestana e tomar atenção. Às vezes está mesmo ao vosso lado. Infelizmente, nós é que não tomamos atenção. Ou porque vimos qualquer coisa. Não, nem sequer me vou meter nisso. Malta, há gente a precisar de ajuda. E às vezes nós vemos certas coisas... é chato uma pessoa se ir meter no meio da situação. Mas às vezes a pessoa precisa de ajuda. E nós voltamos as costas.
Por isso, malta, assim em termos de conclusão, vamos continuar a expor estas situações, vamos continuar a falar disto, até que um dia este tipo de situações possam acabar, entendem? Até que um dia a mulher possa ser vista com respeito, no mesmo patamar de um homem, capaz, tal e qual como o homem, de estar em que posição for, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, até que, no caso de haverem denúncias destas, as coisas sejam investigadas como deve ser, sejam vistas a fundo e que não conte apenas a palavra de um homem. Entendem o que eu quero dizer? Lamento, homens, se pensaram que este episódio era um ataque, porque não era essa a intenção, era apenas, como é que eu ia dizer, assim, um abre-olhos geral para situações correntes do dia-a-dia. A minha intenção, efetivamente, não é atacar ninguém. Nem homens com esta situação, nem atacar mulheres que já passaram por alguma coisa e não denunciaram. Nada disso. É apenas um abre-olhos, malta, porque acho que, efetivamente, estas devem ser situações que têm que continuar a ser faladas, tem que se continuar a lutar por isto, até que isto deixe de acontecer. Ok, malta? Porque assim, a Mariana foi culpada de ter sido violada e isto não faz sentido nenhum. Ela não pediu para ser violada, ok? Nem ela, nem tantas outras mulheres por este mundo fora. Ninguém pede para ser violada, ninguém pede para ser maltratada fisicamente ou psicologicamente. Ninguém pede para sofrer, malta. Temos que continuar a lutar por isto, ok? Vamos todos fazer um esforço. Agora, não vos quero massacrar mais com esta situação. Eu acho que já disse o suficiente para vocês pensarem sobre o assunto. E é isto, malta. Agora, se quiserem, mandem-me mensagem no Instagram ou deixem comentários no YouTube sobre situações deste género que queiram partilhar, assim como a vossa opinião sobre este caso, o que é que vocês acharam, acham que o julgamento foi correto, acham que ela apenas publicou as coisas por querer mediatismo. Eu creio que não seja mediatismo, acho que ela publicou mesmo como pedido de ajuda. E é isto, se já sabem, digam-me se ouviram no YouTube ou no Spotify, porque eu acabei por colocar os episódios no YouTube também, porque havia malta com dificuldades em ouvir no Spotify. Sigam a lista no Spotify, subscrevam o canal do YouTube, deixem o vosso gosto e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum episódio. Fiquem bem, protejam-se, sigam as recomendações da DGS por vocês e pelos vossos. Beijo!